Agora, ó. Oh, meu Deus. Agora vai. Aê, Vicky, Camila, Vicky, um monte de gente aqui. Vocês podem compartilhar já aqui que tá rolando a live no Face de vocês. E pra gente começar a falar aqui... Você não quer começar a falar sobre relacionamento? Bom, a gente vai usar o tema que tá aí nas hashtags, né? Que é relacionamento, corte e chamado. E a gente estava conversando de manhã a respeito do que nós iríamos compartilhar aqui. E a gente quer deixar muito vocês perguntarem coisas pra gente. Mas antes disso, a gente queria falar algumas coisinhas a respeito desses 3 temas. Então, falando sobre relacionamentos, né? Relacionamentos são uma das coisas mais importantes. O ser humano foi feito para se relacionar. Quando a gente se relaciona, nós estamos vivendo aquilo que a gente foi feito para fazer. Então, Deus lá no Éden, Ele fez, né, Adão e Eva e vinha todas as tardes para se relacionar com eles. Tem até um fato interessante que quando eles pecaram, eles se esconderam, né, e quebraram esse relacionamento com Deus, porque na verdade a morte entrou na vida deles através do pecado e foi quebrado o primeiro relacionamento ali que foi construído. Mas, através de Cristo, a gente volta então a ter relacionamento com Deus. E esse é o principal objetivo do que Jesus fez por nós, que é que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Então, esse relacionamento é o primeiro que tem que acontecer na nossa vida. Esse relacionamento tem que ser restaurado para nós conseguirmos viver a nossa vida de uma maneira saudável. Hoje em dia, as pessoas elas não conseguem se relacionar muito bem, porque a maioria delas não tem Deus no seu coração. Então, você vê que as pessoas são frustradas. Opa, deu uns tchan na câmera. São frustradas nos relacionamentos, né? Porque não sabem como se relacionar. Então, o primeiro passo aí é um relacionamento com Deus. Começarmos esse relacionamento com Ele. Então, não tem como a gente começar a falar de corte se você não tem relacionamento com Deus. Ele é primordial, né? Porque a corte, ela envolve o quê? Santidade. E sem Deus não tem como ter santidade. Como é que a gente pode ter santidade se nós não temos uma vida com Deus? Você pode até tentar ter um relacionamento de corte, né, um namoro. Tem muitas pessoas aí que mesmo mundanos tentam ter um namoro mais sadio, sem sexo e tudo mais, a questão da pureza, né? Mas não é isso o relacionamento de corte. O relacionamento de corte fala de princípios, fala de um estilo de vida. Então, o primeiro deles foi lá, como eu falei, o primeiro relacionamento é com Deus. E depois, para que você possa desfrutar de um relacionamento na corte, um relacionamento em santidade, com propósito, você precisa se cercar de pessoas de bons relacionamentos para que você possa ter força para permanecer, para conseguir avançar, porque, querendo ou não, nós somos muito fruto do meio, né? Então, se a gente anda no meio de gente sensual, gente né, que não tem princípios, a gente acaba adquirindo isso. Infelizmente, nós somos contaminados com isso. Então, se nós também quisermos andar em santidade, nós precisamos andar com pessoas que desejam andar em santidade, desejam servir a Deus, desejam amar ao Senhor. Então, depois disso, queria falar também que a corte, ela não é com um único foco exclusivo o casamento. A corte, ela vai além disso. A corte, como eu falei lá, é um princípio de vida, é um estilo de vida, né? Se você é realmente alguém que conheceu a Jesus, foi transformado, nasceu de novo, o seu desejo, o seu coração vai ser transformado também. Você vai começar a amar o que Deus ama, querer o que Deus quer. E a partir disso, então, você vai começar a desenvolver uma intimidade com o Senhor e vai entender que para que você avance no propósito dele específico para a sua vida, algumas coisas são importantes. E uma delas é um relacionamento para o casamento, por exemplo. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas dentro de nós vão mudando. Então, essa necessidade para o cumprir do propósito de Deus vai se alinhando também. Então, a corte, ela envolve essa questão do casamento, para você ter realmente uma família segundo o padrão de Deus. Mas vai além disso, que é o cumprir o chamado de Deus, né? Então, a família, ela é proposta, ela está no coração de Deus. Então, ela só pode ser estabelecida através de algo que você constrói desde lá do comecinho, do seu primeiro relacionamento mais importante, que é com Deus. Então eu falei um monte de coisas aqui, despejei um monte de coisas aqui, tenho certeza que a Carol tem coisas para acrescentar.
E aí, depois disso, vocês já podem começar a mandar perguntas pra gente sobre corte, sobre relacionamento de uma forma geral e sobre chamado, né? E a gente quer ouvir vocês também, porque a gente fala bastante coisas lá no blog, já colocamos bastante coisas lá, muitos assuntos, né? Já colocamos. Nossa, acabei de lembrar que eu imprimi algumas coisas e não trouxe. Mas tudo bem. E a gente precisa muito mais do feedback de vocês, saber o que vocês querem saber, além daquilo que a gente já falou ali no blog. Além de tudo, para vocês nos conhecerem, saber como a gente fala, como fica nervosa e saber envolvidos. Bom, gente, eu tenho coisas para acrescentar sim, mas antes, olha, eu quero dizer que nós já estamos com mais de 20 pessoas aí com a gente. Muito legal, a gente achou que ninguém ia aparecer, né? Não deixem assim, Por favor. É que nem o grupo do WhatsApp, a gente acha que ninguém ia entrar. Tem 100 nego lá, né? Tem. Mas a gente acha que tá sozinha. É que nós não temos noção, né, das coisas. Mas vamos lá, porque eu vi que tem pessoal aqui que tá compartilhando, tá escrevendo aqui pra nós. Gente, se tiver travando muito, fala aí pra gente como é que tá. A gente tentou aqui, porque é muito celular no Wi-Fi. O Wi-Fi é bom, né? Mas é muito celular, muita coisa. Então acaba travando mesmo. Mas o que eu acho muito interessante disso que a Dani falou enquanto abre aqui, que deu uma travadinha pra mim, é com relação a relacionamentos, né? As pessoas são muito focadas em relacionamentos e, na verdade, nós somos criados para isso. Assim como ela já falou, que Deus nos criou, lá desde o Jardim do Éden, criou Adão e Eva para relacionamentos, né? E muitas vezes nós nos fechamos. Uma das coisas que o pessoal lá no grupo do WhatsApp falou, e que na verdade foi, acho que unânime, todo mundo falando, fala sobre o quanto que é difícil, como é difícil guardar o coração, por que é tão difícil guardar o coração. E eu acho isso muito interessante, né? Porque eu estava inclusive ontem num discipulado e eu comentei a respeito desse versículo, que fala que a palavra diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, a palavra não está falando assim, me dá o seu coração que eu tô... desculpa, gente, eu perdi um pouquinho aqui. Então, estavam falando ali atrás, o pessoal da direção aqui do nosso vídeo. Então, guarda o teu coração. E o versículo não está falando assim, dá o seu coração para mim que eu vou guardar para você. Deus, ele não fala isso para nós. Ele fala, guarda o seu coração. Então, é algo que nós temos que fazer, é fruto de uma decisão nossa. Né? Então, o pessoal sempre fala, nossa, como é difícil. A Dani já escreveu a respeito disso, a respeito de guardar o coração e tal. E eu sei que é muito difícil, né? Hoje nós estamos casadas, mas não vou falar que foi muito fácil isso na época de solteirice, né, Dani? Não foi nem pouco. Nem pouco. Inclusive nessa semana que passou, foi essa semana? Acho que foi sexta-feira, né? Que a gente fez um post no blog a respeito da crise da paixonite, né? Da paixão indesejada. E assim, quando eu comecei a escrever aquele post, ele na verdade eu despejei ele, né, quando eu escrevi, mas ele já estava no meu coração porque quando eu estava ali como eu falei pra vocês, no transporte público, vi aquele tema e eu comecei a pensar, eu falei, gente, paixão desejada, quem que não deseja ter uma paixão, né? E eu comecei a pensar nisso na minha vida. E eu pensei, gente, é verdade, eu já tive uma paixão desejada. De saber que eu não tinha nada a ver com a pessoa e tal. Mas pra mim foi uma prova de guardar meu coração, né? Porque eu já estava numa caminhada com o Senhor, já tinha me aliançado com Deus. De falar, Deus, olha, eu não vou, não é qualquer um e tal. E quando eu vi, puf, aconteceu, né? Então, assim, eu sei que isso não é algo que acontece só comigo, com muitas pessoas, principalmente... pessoas do seu meio com quem você acaba se relacionando, né? Às vezes a gente fala, a gente não manda no coração, né? Aconteceu. Mas na verdade, nós mandamos sim. A minha experiência, quando eu percebi, eu estava sentada exatamente desse jeito aqui, na minha mesa, com o meu computador no trabalho, e quando eu caí em mim, falei, não, eu não aceito isso. E eu rejeitei aquilo e comecei a fugir. Porque como a gente aprende, né, nós fugimos do pecado. Então eu falei, gente, eu vou fugir disso aqui. E comecei a fugir. É óbvio que eu não terminei minha amizade com a pessoa e tal. Hoje em dia eu nem falo mais, porque eu nem tô mais naquele trabalho, né? Mas, assim, foi uma experiência que eu tive que, de fato, eu acho que reafirma essa questão de que nós é que temos que guardar o nosso coração. Então é muito difícil? Porque nós temos as paixões dessa vida, né? Lá em João mesmo fala a respeito das paixões que nós temos.
Então, que eu digo, João é 1 João, né? Não estou falando do Evangelho, mas de 1 João, que fala a respeito das paixões, né? E assim, às vezes nós estamos tão ensoberbecidos com o mundo, com as coisas do mundo, né? Você entra aí no Instagram, pessoas perfeitas, você vê o Snapchat, gente que tem a vida maravilhosa. Até comentei com o pessoal no grupo, eu falei, eu não faço Snapchat porque todo mundo vai descobrir que eu fico sentada no computador o dia inteiro, fazendo nada. Nada não, né? Trabalhando, mas tipo, é o dia inteiro na frente do computador. Exatamente. Então, tipo, não tem muita... Nossa, quanta coisa legal que eu faço Como na minha vida é interessante, né? Nossa, eu vou a muitos eventos. Acontece de evento? Acontece, mas não é todo dia, né? Então, assim, a gente vê essa vida tão perfeita, essa vida editada, né? Cheia de filtros. E nós começamos a achar que a vida é desse jeito mesmo. E queremos viver isso, mas na realidade não é dessa forma, né? Eu acho, assim, que é interessante falar, como eu falei, desde o começo, né? Se o seu relacionamento com Deus, ele não é verdadeiro, ele não é genuíno, não adianta você querer viver corte, achar que tudo é lindo, maravilhoso. Porque assim, de fato, eu acho que a parte mais romântica, é algo que eu tava pensando sobre isso, a parte mais romântica de até tu chegar no casamento é a corte. É a parte mais gostosa, aquela parte que você tá conquistando uma amizade, que você tá conhecendo uma pessoa, que é o primeiro toque na mão e aquele, sabe, coisas pequenas tem tanto significado, que hoje em dia no namoro se perdeu, né? Então a corte é a parte mais romântica mesmo, acho que de todo o relacionamento. Eu e o Rafa, a gente vive lembrando, nossa, lembra quando era na corte? E é uma sensação tão gostosa você lembrar disso. Mas assim, veio o noivado, e aí a questão de você começar a preparar um casamento vai dinheiro, casamento tem estresse, casamento tem uma série de coisas que você precisa organizar. É maravilhoso? É muito gostoso, principalmente pra mulher, preparar o casamento. Mas é um estresse, gente, é difícil, muitas coisas, né? Você depende de outras pessoas, enfim... Não é tudo mil maravilhas, não é de amor que você vai casar, né? Que vai bancar uma casa, que você vai começar um relacionamento de casamento, uma família, sustentar a sua família apenas com romance. Então a coisa fica um pouco mais séria e aí você começa a ver, não era bem assim. Eu penso no seguinte, imagina, a gente tem aquela fantasia de quando é adolescente, quando eu crescer, tiver 18 anos, eu vou morar sozinho. E aí pensa, se você realmente, né, é uma pessoa que foi morar sozinho, você chegou lá morando sozinho e você descobriu que não é tudo isso. Você chegou lá e viu que tem conta pra pagar, e às vezes o chuveiro não vai funcionar, e aí vai faltar gás, e aí você tem que colocar comida dentro de casa, e aí tem roupa pra lavar, e aí você fala, poxa, acho que eu quero voltar pra casa da minha mãe. Ainda que o contexto lá fosse difícil, você percebe que algumas coisas, talvez lá na casa dos seus pais, eram um pouco melhor. Por quê? Morar sozinho tem suas responsabilidades. Agora, imagine você morar sozinho com outra pessoa, que também tá morando sozinho, e também tá nos mesmos conflitos. Então, a corte, ela não resolve tudo. A corte, ela é uma base muito sólida, uma base bem construída para que você viva um casamento. E dentro desse casamento, ainda não é ele por ele só, não é essa a finalidade. Aí casei, estamos lá, vou ficar vivendo brincando de casinha. Não é assim. Existe um propósito. Deus vai querer usar você como família para cuidar de outros, vai querer usar você como família para criar filhos, para edificar, para ensinar eles na palavra. Então, existe uma série de coisas. Mas eu acho que agora tá na hora de vocês começarem a perguntar, falar com a gente. Tem um monte de coisa pra falar aqui também. Gente, tem um monte de pergunta. E uma que é legal pra gente começar é um comentário da Natália Saraiva. Ela falou que tem que ser radical mesmo, né? Mas tem que colocar o Senhor em primeiro e Ele cuida de tudo. O Espírito Santo nos ajuda. De fato, é isso mesmo, né? O Espírito Santo nos ajuda. Não é fácil guardar o coração, não é fácil um monte de coisa, mas o Senhor, o Espírito Santo nos capacita. O Peterson, esse Peterson é da hora, hein? Peterson ele é super ativo no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou, curte aí abaixo, tem uns posts, tem o link pra você entrar e conversar com a gente lá também, todos os dias. Ele fez uma pergunta aqui, peraí, gente, deixa eu voltar. Que eu achei que é legal pra gente começar. Corte, qual é o momento certo de começar um relacionamento de corte? Quer responder? Pode começar, tá falando um montão aqui, ela fica só ali, ó. Gente, eu sou staff. Não sou é staff, eu sou facilities, entendeu? Eu tô facilitando aqui o trabalho dela. Mas vamos lá.
A pergunta dele é, qual é o momento certo para começar um relacionamento, né? Nós já escrevemos bastante a respeito disso. Eu escrevi 2 posts que eu acho super fundamentais. Se você tiver oportunidade depois, entra lá no blog www.diariodazoe.com.br. Vai lá na abinha de corte, vai ter um monte de posts. Um dos primeiros posts que a gente fez foi o Desmistificando a Corte, né? Porque todo mundo pensa, corte, não pode beijar na boca, só pode pegar na mão, não pode andar sozinho, tem que ter vela. De fato, existem esses elementos dentro da corte, mas não é só isso, né? Então é muito importante que vocês entrem lá. Mas vamos responder a pergunta aqui do Peterson, que é qual o momento certo para começar a corte? Que é o segundo post que eu ia falar, que chama Start, né? Como começar a corte. Porque lá nós falamos a respeito dos pré-requisitos para você começar, né? E o momento certo, na verdade, nós temos falado nos últimos dias, inclusive no grupo do WhatsApp com o pessoal, a respeito de que cada pessoa é um indivíduo. É verdade. Né? Às vezes, eu quero aplicar a realidade que a Dani viveu da corte na minha vida e não vai se encaixar. E o contrário é a mesma coisa, não acontece. E Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele cuida de nós como indivíduo, não é baciada, né? Ah, não, que nem feira, né? Essa baciada de laranja. Não, não é isso. Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. Se você já é cristão, não sei se alguém que tem nos acompanhado não é cristão, mas se você já é cristão, você deve já ter sentido, né? Esse cuidado de Deus nos mínimos detalhes com você, seja na compra de uma coisa, seja... a gente tem as coisas mais bobas, ó, desde Deus, que meu ônibus passe agora, até conseguir um emprego, até se relacionar em corte. Deus, Ele cuida de nós individualmente. Então, o momento certo para relacionamento, Peterson, na verdade, é o momento que Deus tem para você. Eu sei que fica muito ambíguo, né, responder dessa forma, mas é claro que existem coisas que você precisa sim avaliar. Alguns parâmetros que são importantes, alguns princípios que precisam ser falados. Sim, né? E esses princípios quais são? Primeiro, a idade, né? Não adianta uma pessoa com 15 anos e falar assim, eu quero fazer a corte. Gente, corte é relacionamento para casamento. Então, você faz a corte com 15 anos, você vai casar com quantos anos? Né? Com 16, 17, ou você vai ficar fazendo corte 10 anos. Tem que ter essa questão da idade. Também a vida profissional, né? Financeira. Se a pessoa trabalha. Se não trabalha, se já tem a vida profissional formada. Né? Eu conheço casos de pessoas que fizeram faculdade depois de se casar. Isso é porque a gente sabe que Deus cuida de nós como indivíduos. Cada pessoa é uma pessoa. Mas, se Deus está liberando para casar, que case, né? Também a questão da vida com Deus, né? Porque não adianta, eu quero fazer a corte, mas é uma pessoa que não ajuda na sua célula, que não frequenta os cultos da igreja, que, sabe, não é ativo, não é ativo no reino, não é ativo no corpo de Cristo. Então isso conta, porque para que você seja observado, para que inicie um relacionamento, você precisa estar trabalhando. Eu gosto muito da história mesmo de Rebeca e Isaac. Gente, calma, é o nervosismo, é Isaac. De Rebeca e Isaac. Quando eu fui me casar, né, eu estava orando a respeito e eu pedi para Deus falar comigo na palavra. E é óbvio, né, que Deus falou comigo a respeito dessa palavra. Eu não fui diretamente ali, mas foi um tempo que eu comecei a ler Gênesis e Deus começou a ministrar muito no meu coração. A Carol ama Gênesis. Sim, eu gosto muito de Gênesis. Sempre que vamos ler o livro que é Gênesis, né? Mas assim, comecei a ler ali a respeito da história deles. E o que é importante de Rebeca é que ela estava trabalhando, né? Quando Abraão mandou ali o Damasceno Eliezer. A gente sempre Se você chama assim, a gente com certeza tá te zoando. É que a gente lê e fica dramatizando. Mas assim, quando mandou ali o criado dele, ele falou assim, uma mulher que esteja trabalhando, uma mulher que seja serva. E ela foi lá e deu água para todos os camelos, ela deu água para todo mundo. Gente, vocês querem uma coisa? É que nem quando vai visitar na sua casa e você fica lá sentado no sofá, mexendo no celular, né? E a visita não bebe um copo d'água, né? Mãe, né? Pega ali um refrigerante para fulano. Não, você precisa ter esse coração, né? Eu me lembro também que no período que eu estava à caça, né? Nós estávamos à caça. Todo tipo de reunião que tinha, nós íamos super arrumadas, né, Dani? Às vezes a gente até comprava roupa nova. Reunião de liderança? A gente ia chique. Porque não sabe, vai que o marido tá lá.
Só que Tem GG uma foi... foto fatídica nossa. Tem. Que realmente esse dia a gente saiu, comprou roupa e nos arrumamos, que era uma reunião só de liderança, coitadinha de nós, né? Achando que a coisa tava super longe. E tava aqui, né, gente? Tava aqui na nossa igreja. Gente, meu marido lindo aqui falando, tava ao lado, tava mesmo. Então, Peterson, a idade certa pra... Idade não. O momento certo para iniciar a corte é avaliar todas essas questões e você orar e saber que Deus vai te dar o start, né? Tem uma coisa que é interessante falar. Eu, por exemplo, vivi isso. Eu tinha uma certa maturidade, estava envolvida na igreja, trabalhando, tinha idade, aliás, já tinha até ultrapassado a idade, tinha o apoio da minha liderança de tempo, o apoio dos meus pais que me pressionavam, e aí, você não vai arrumar ninguém, né? E não chegou o tempo, né? Porque, como a Carol falou, cada um é um indivíduo e Deus conhece todas as coisas, né? Deus sabe do momento certo, até porque eu posso até estar pronta, mas de repente a outra pessoa talvez não esteja. Tanto é que aconteceu isso, no tempo que a gente estava orando já, que aí tinha realmente aparecido a pessoa e tudo mais, começamos a orar, o meu marido tinha algumas questões que precisava avançar antes da gente se relacionar. Então, por conta disso, eu também tive que aguardar. E como a Carol compartilhou em um outro post que chama A Segunda Espera. Então, se você não leu ainda, corre lá pro blog e lê. É a segunda espera, às vezes tem a pessoa ali, você já identificou aquilo, mas também o momento ainda não aconteceu. Mas, gente, eu vou falar, Deus é tão maravilhoso, porque quando acontece, mesmo eu que acho que esperei demais, né, assim, de um longo período, a gente imagina isso, mas foi no momento exato. Eu percebo que se fosse antes disso, eu teria até prejudicado a minha própria corte, porque não saberia lidar, teria algumas questões que Deus conhece o nosso coração e sabe que nós não estamos prontos. Então não é nada místico, é muito até natural essa questão, né? Acontece que a gente tem que andar em obediência, é isso que é importante ressaltar nessa questão de o tempo certo, o momento certo da corte. Porque a gente tem casos de irmãos que são super preparados, mas e aí, cadê a mulher? Ou e aí, cadê o irmão? Gente, vamos então já introduzir outra pergunta que é da Bianca Nunes também, super assídua aí no blog. A Bianca já até ganhou um presente aqui no blog. Pois é. Como saber... Gente, tem essa questão do sorteio. Acabamos de ligar. Como saber quem é a pessoa certa? Bom, uma coisa que é legal falar e a gente tentar tirar da caixinha essa questão do espiritual ao, sabe? A gente é muito assim. Eu falo por mim, sempre fui muito religiosa. Acho que talvez pela minha raiz de vontade de ser freira aí, quando eu era criança, realmente eu tinha esse desejo, tive essa raiz muito de religião e sempre fui muito intensa. Então, na minha vida sempre foi muito 880. E aí, quando eu entrei na questão de conhecer a igreja, os princípios da corte, realmente desejei isso pra mim, eu achava que Deus tinha que falar comigo e realmente, Deus falou comigo, porque eu pedi pra Ele ajuda pra que Ele pudesse me ajudar a escolher a pessoa certa, ou saber quem seria essa pessoa certa. Mas não foi Deus que falou, é com esse que você vai casar, é com aquele que você vai casar. Quem decidiu, no final das contas, fui eu. Então, acho que você precisa identificar alguns pontos que são importantes. Questão da afinidade, a questão da pessoa ter o mesmo gosto que você em alguns aspectos, você tá caminhando junto com essa pessoa no sentido de estar vivendo um propósito de Deus. Então, a pessoa pode até estar em uma outra cidade, em outro estado, mas ela é intensa, ela serve a Deus. Quando você conversa com ela, existe uma conexão. Porque eu tenho isso com irmãos que eu não tive corte, ou irmãs que eu, né, enfim... Com amizade mesmo, você percebe, fala, essa pessoa fala a mesma língua que eu, essa pessoa tem o mesmo DNA, e aquilo se encaixa, então isso é importante você perceber, né? Outro fator importante, atração física. Se você não acha a pessoa bonita, interessante, cheiroso, simpático, um sorriso bonito, ou qualquer coisa que te atraia, vai ser muito difícil, porque não adianta você querer espiritualizar as coisas a esse ponto. Existe o natural, e você vai casar naturalmente com uma pessoa, então você tem essa questão que é muito importante. Então, saber a pessoa certa é quando a coisa encaixa, sabe? E não é encaixar de ter uma química, né? Como as pessoas do mundo dizem. Mas de ter uma conexão, algo da parte de Deus mesmo, de você perceber isso no mundo espiritual. A questão de você conversar, de repente, chamar da pessoa ser o mesmo que o seu. Então, são conexões que Deus faz. Eu até compartilhei pro pessoal do WhatsApp
a questão de oportunidades. Então, sim, como a Carol falamos aqui, de ir à caça, lógico, não é uma forma mundana, aí nós estamos caçando, mas nós estamos ali para ser vistas, assim como todos nós precisamos estar o tempo todo. Nós temos uma nuvem de testemunhas que nos, né, assistem. Então, em todo qualquer... nos assedia. Gente, o nervosismo faz isso. É Provérbios com Gênesis, é Gênesis com Apocalipse, é Hebreus com Salmos, é isso aí. Enfim, então em todo e qualquer lugar. Então no seu trabalho você não está ali, você não quer ser excelente porque as pessoas estão te vendo, você quer expressar a Cristo, assim em qualquer circunstância. Então, a pessoa certa, você vai notar, vai existir essa conexão, existe as oportunidades, existe o tempo, o momento certo de Deus, né? Há tempo para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes. Eu amo Eclesiastes. Porque é muita sabedoria, de verdade, é muita sabedoria. Então, as coisas, elas vão acontecer. Eu queria dizer pra você que, às vezes, pensa que vai demorar, parece que nunca aparece, na minha igreja não tem ninguém, sabe? Pelo contrário, aonde você mais vive, onde você mais convive, é o lugar onde você vai ter mais oportunidade de conhecer pessoas, porque é o seu dia a dia, a pessoa vai te ver acordando no impacto, no encontro com Deus, vai te ver bonita, vai te ver feia, vai te ver de todas as formas. E aí... Te ver bonita, vai te ver feia. Nada a ver, você já tomou banho, nem tomei banho, gente. Enfim, vai acontecer. O momento de Deus vai acontecer na sua vida. Você tem que estar pronto, se preparar para isso, como tudo na nossa vida. Mais uma pergunta, gente. A Adriane Fico, te conheço, hein? Trabalhei no seu encontro. A pergunta dela é interessante. Fala assim, tem idade para namorar a corte? Então a gente tem que primeiro quebrar um paradigma aqui. Que a corte não é um namoro. Ela não é um substituto para o namoro. Né? Não é, eu namoro em corte. Eu namoro na corte. Você beija na boca? Eu não beijo na boca. Não é assim que funciona. Como que é essa corte? A minha corte pode tudo, né? Hoje em dia a minha pode porque eu sou casada. Tá aqui, deixa eu mudar. Nossa, gente, desculpa. Até perdeu a graça. Mas então, a questão de namorar a corte, não existe essa de namorar a corte. Gente, deixa eu só falar algo aqui, porque o pessoal aqui da nossa produção, eles ficam se chacoalhando o tempo inteiro. A gente fala de ir à caça, o solteiro aqui da história começa a se chacoalhar. Gente, depois eu vou postar uma foto, tá? Se vocês se interessarem. Isso é mais uma coisa que, eu não curto muito de corte. Vai de liderança para liderança, né? De mostrar a foto de alguém. Você gostou de fulano? Vai, faz a corte com ele. Eu sou mais da questão de você conviver com a pessoa, conhecê-la. É óbvio que tem cortes arranjadas, que deram certo, super certo. Mas assim, posso confessar, gente, eu sou um pouco resistente com esse tipo de abordagem. Assim, inclusive, eu até em discipulado com as meninas falo, gente, vocês precisam casar entre os meninos aqui da igreja. Peguei aí, quem tá me assistindo vai saber. Que eu peguei a lista aí do WhatsApp e falei, vamos lá, vamos ver quem é que encaixa aqui nesse negócio. Porque tem que ser do nosso meio, primeiro, gente. Eu não quero perder meninas. Não quero que case e vá embora, não. Eu quero que fique aqui. Mas... e segundo, não sei qual seria o segundo, mas ok. Então vamos responder a pergunta dela. Não tem idade. Você pode ter, na verdade, não tem um a partir de, mas tem que saber, eu tô em idade para casar, eu tenho maturidade para casar, eu trabalho, eu tenho uma vida financeira estável, né? Como o pastor Hugo falou uma vez para nós, né? Nós estávamos numa reunião, ele perguntou, quantos aqui pagam suas contas? As irmãs falaram, Aí ele falou assim, fica com as mãos levantadas. E aí pediu para os irmãos olhar para o lado. Porque se fulano já paga suas contas, ele já está apto para casar, né? Uma coisa interessante de falar nesse sentido é que, assim, muitas pessoas confundem achando que corte é só para quem é novo. E não é. Então, se você tem uma idade mais avançada, você pode fazer corte sim. Nós conhecemos irmãos que fizeram corte bem mais velhos, depois dos 30, casaram, são bênção de Deus, estão vivendo o melhor de Deus. Eu conheci pessoas, e a gente vai ter testemunho desse lá no blog, né, de pessoas mais velhas, pessoas bem-sucedidas, porque, vou falar, cada vez que a mulher cresce profissionalmente, avança profissionalmente, é mais velha, ela fica mais independente,
Pra casar fica mais difícil, porque fica o quê? Mais exigente, né? Sim. Então essa questão, existem muitos paradigmas, né? Sim. Da exigência, e eu acho que esse é uma das coisas que mais impede os relacionamentos de E acontecerem. são duas coisas, na verdade, né? Tem a questão da exigência, tipo assim, eu tô velho demais, então só o top que eu quero, ou tanto homem quanto mulher. Exato. Ou então, de assim, eu não vou fazer corte porque eu tô no desespero, eu preciso beijar na boca, eu preciso ficar com alguém, então eu não vou fazer Preciso corte. ter filho, porque eu tenho 30 e tantos anos, eu tenho que calcular Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Então, assim, cai de um extremo pro outro, é 880. Então, assim, a questão é, você pode, de mais idade, viver o que eu e a Dani vivemos, porque Deus, ele não vai te cercear disso, tipo, porque você é velho, não vai ter filho. Não, principalmente se você tem promessa de Deus na sua vida, vai ter filho. Você conhece uma mulher chamada Sara? Não sei se você conhece essa mulher que teve filho com quantos anos, gente? Gente, a Sara teve Quantos 90 anos. 90, ó, gente, pessoal aqui universitário, 90 anos, eu já ia falar 127, mas essa é a idade que ela morreu. Morreu? Enfim, é isso aí, gente. Mas tá respondido, né, Adriane? Deixa eu vir aqui para mais uma pergunta pra gente avançar, que nós já estamos em 35 minutos de live. Gente, compartilhe nas suas redes, fala pro pessoal, marca a galera aí pra entrar também. Nós já temos 33 pessoas com a gente, muito legal. Bateu aí. Tá super travando aqui. Gente, uma coisa que nós queremos falar é a respeito do sorteio. O que acontece? Não conversei nada com a Dani, tô definindo aqui agora. Não falei nada. Mas nós temos o sorteio sim, nós vamos sortear um livro, que é o... Tem 2 livros. Staff, dá o livro aí. São 2. São 2 livros, segura aí, Dani, que você dá pra ver melhor. Que é o Liderando Jovens com Sucesso. Eu já fiz resenha desse livro lá no blog, que é do pastor Noel Pedrosa. Nós vamos fazer o sorteio disso. Nosso intuito era fazer o sorteio durante a live. Só que nós vamos ter que abrir o sorteio depois. Porque vocês podem perceber que para alguns aqui que eu vi até que reclamaram que estava dando uma travada, a nossa internet não está suportando. Então não vamos conseguir fazer o sorteio em paralelo com a live. Mas terminando a live, a gente vai abrir o sorteio no Facebook. Então eu peço que vocês, depois que acabarem a live, ficarem ligados aí na nossa página, que nós vamos abrir o sorteio. E aí fica aberto até amanhã, né, Dani? Uhum. A gente sorteia no meio da tarde e avisa quem ganhou. E também, não sei se vocês conhecem, um rapper muito famoso aí, da Dynamos, da Igreja Dynamos. Muita gente fala, nossa, a Dynamos é muito da hora, a Igreja Dynamos é muito louca. Realmente, Crossover. Gente, é bênção mesmo. Eles O pastor são demais. de lá é uma bênção. Nós já fizemos uma entrevista com ele e perdemos o vídeo. Porque várias coisas. E nós várias aconteceram. tretas nesse Mas desejo já, né? esse testemunho dele pra gente foi muito rico. Foi edificante pra nós. Não conseguimos compartilhar com mais ninguém. Mas quem sabe, né? Se ele tiver aí, algum discípulo dele nos assistindo, pode... Ele nos dá outra entrevista. nos dá outra entrevista. Então, com relação ao sorteio, tem os 2 livros e também, que eu estava falando que eu me perdi, nós temos 2 CDs do Aidan. Não sei se vocês já ouviram falar, Robson Aidan. Eles se fala mais, é só Aidan. O pessoal do Ativando o Reino, né? Lá da conferência Ativando o Reino, dos Radicais Kids, ele fez a música junto lá, o pessoal conheceu ele a partir de lá, mas ele já cresceu bastantão. Sim, bastante. Inclusive, gente, na minha viagem pra África, a gente viajou junto. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá. Tipo, a gente era do mesmo lugar, mas conhecer lá na África. E esse CD é novinho, ele lançou agora e a gente vai poder sortear pra vocês, enfim. Sim, acabou de sair e nós vamos sortear. Então fiquem ligados. Depois que acabar a live, nós vamos abrir esse sorteio e aí vai ficar até amanhã. Que horas, Dani? Até às 5. Até às 5 da tarde. Pra você vai poder curtir, coisar e participar. E aí, no final da tarde, nós fazemos o sorteio. E esse livro, gente, ele é muito edificante mesmo. Eu quero fazer um jabá aqui do Pastor Naor, porque assim que saiu, eu li esse livro e foi bênção demais. Principalmente para quem lidera jovens, óbvio, mas não só para quem lidera jovens. E aqui fala de corte também, certo? Pra quem não sabia, né? Agora tá sabendo, pode ganhar. Esse livro é bem legal. É bênção. Então, peraí que aqui eu queria, na verdade, entrar no perfil do Aidan, gente, que eu quero para compartilhar. Mas deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tinha dado uma travadinha aqui para mim. O que aconteceu? Ah, tá. A bateria?
Vamos lá, tem mais perguntas? Já vou. Uma benção. Deixa eu ver aqui pelo celular. Você espera Sim, que vai? Wi-Fi. Eu coloquei agora. Vai travar, gente. Até pra gente estar travando, a nossa internet não é tão top quanto a dos States, né? Não. Vamos ver. Opa, 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 opa. Quase, O que você fez? quase ativei um som aqui. Ops, aí não dá. Gente, deixa eu mandar um beijo pra Natália Favorinho, que acabou de me mandar uma foto que ela tá tomando banho e assistindo a gente. Te amo, Natália. Te amo. Caramba! É a Nath? É a Nath, olha. Faz o corte, Nath! Sim, Nath. Você já sabe, né? Então prometido aqui pra você já. Olha, o Bruno tá assistindo a gente lá no Canadá, que da hora! Que bênção, o melhor professor que a gente, um dos melhores, sabe? Que a gente já teve no seminário. A gente... Bruno, meu marido não vê. Você é o melhor. Sério, liberou uma palavra profética sobre nós, de mestres, nunca esqueci. Sim. E eu só não vou pro Canadá porque eu não tenho chamado pra lá. Porque, olha, senão a gente ia, né? Muito legal, muita gente bacana tá acompanhando a gente aqui. Consegue ver as perguntas? Tô tentando chegar aqui. Olha, tem uma dúvida. Peraí. Serafim Ana Cláudia. Tem uma dúvida. A pessoa pode fazer corte com 15 anos sem nem ao menos estar trabalhando? Já foi respondido, né? Não. Porque sem chance. Tanto é que hoje eu vi na live do pastor do Rio de Janeiro, esqueci o nome, pastor, mas vamos pagar o açaí pro senhor, né? Ele é tão novo, o senhor, só porque é pastor, né? Pro pastor, melhor. A Carol me ensinou que é melhor falar pro pastor do que pro senhor. Então, pro pastor lá no Rio de Janeiro. E na live dele ele fala, 18 anos, no mínimo, né? Pra se casar, se relacionar, porque não dá, né? Muito mais novo do que isso. A Jaqueline Rocha falou que a gente tá indo super bem e tal. Ai, obrigada. Vamos lá, deixa eu ver. A pessoa certa, a Bianca, a gente já falou. Tá, gente. O pastor é o pastor Estevão, é isso? Não é Estevão. Estevão é o Estevão que compartilhou, mas eu não sei o nome. É Romulo William. É muito legal também a live que ele fez hoje. Eu ouvi toda. E várias perguntas cabulosas lá, mas muito legal, assim. Bacana mesmo. Deixa eu ver. Vamos lá. Gente, manda Não tem mais pergunta. Acabou. Show de bola, não sei o que. Gente, esse desenho foi feito pelo meu marido, ele é um lindo. Ele já fez a propaganda dele aí. Uma pergunta curiosa que alguns têm. Muitos acham que o chamado não, da Lari Terriage. Eu não sei falar seu nome, Lari. Uma pergunta curiosa que alguns têm. Muitos acham que o chamado não foi feito para ele. Mas todos podemos ter um chamado, né, Dani e Carol? Eu pude ver isso no Impacto. Lembra, Kids? Eu lembro que ela participou do Impacto Kids, foi bênção mesmo. Gente, existe uma coisa que eu aprendi até com o pastor Jean, que tá lá na Alemanha, ele deu aula pra gente no seminário, ele falou, olha, é o seguinte, você pode dizer que não tem chamado, mas quando você lê lá em Marcos que Deus fala, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está falando, ide vocês, X, fulano, Beltrano, Ciclano. Não, ele disse ide para todos nós. Então o chamado todos nós já temos. E esse chamado é super específico. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Rafael sabia fazer isso, sabia? Outro dia ele me perguntou, mas eu não vou ficar fazendo. Gente, eu era muito católica. Sei até o credo de cor. E eu... O chamado. Então, voltando, né? A gente se perde. Mas sim, então todos nós temos um chamado. E algo que assim, tô lendo um livro, não sei se você já leu, mas assim, eu quero muito compartilhar ele no blog. Nossa, pra mim tem sido maravilhoso ler esse livro, que é Uma Vida com Propósito, do Rick Brown, que eu não lembro agora, o autor. Eu nunca lembro nada, gente, eu acho que é a idade, eu vou fazer 30 anos em dezembro. E aí já não tá dando muito certo a minha cabeça e minha memória. Mas esse livro, Uma Vida com Propósito, eu comecei a ler ele, porque, não sei se vocês acompanharam a live do pastor Marcelo, a primeira que ele fez lá na Vibe International, e lá ele fala sobre as estações e ele fala principalmente sobre o inverno. Então eu tenho vivido uma fase da minha vida, apesar de estar aqui super rindo e tal, uma fase bem difícil, assim, de pressão, de muitas coisas acontecendo, e eu me perdi.
eu falei, Deus, eu acho que eu tô perdida sem entender muito bem o meu propósito. Apesar do chamado, de ter sentido, sabe, uma chama queimando no meu coração sobre o chamado missionário, o chamado até mesmo com as mídias sociais, com as mídias que a gente recebeu uma palavra na conferência lá em Goiânia em 2011 ou 2012. Acho que 2011, não lembro. A gente recebeu uma palavra lá pelo pastor do Nova Geração e várias coisas aconteceram desde então, mas eu me perdi um pouco e aí eu comecei a ler esse livro, uma prima minha que indicou a Adria, beijo lá de Petrolina, e eu comecei a ler esse livro excelente. E ele fala que cada um de nós tem um chamado, tem um propósito específico, nós nascemos para algo, Deus nos criou com características específicas que muitas vezes são crises pra gente. Por que a Carol é de um jeito, até falei num post sobre singularidade, né? Por que a Carol é de um jeito, escreve de um jeito e eu não sou assim? Ah, ela é melhor do que eu. Sabe, a gente tem muito disso e isso é uma coisa que nos paralisa, essa comparação. Deus nos fez do jeito que nós somos, a personalidade que nós temos para algo específico. Cabe a nós buscar a Ele para que Ele possa falar conosco. Então, eu tenho voltado ao comecinho. Deus, eu quero saber o meu propósito, eu quero saber o que o Senhor me chamou para fazer especificamente, eu quero viver isso. E nesse livro, uma das coisas que me marcou muito, eu compartilhei no último encontro que a gente teve na nossa igreja, foi sobre o amor. E uma das coisas que Deus nos fez para fazer nessa vida é amar. Porque Deus é amor. E se nós somos a imagem e semelhança dele, nós fomos feitos para amar. Então, até postei hoje no WhatsApp uma frase desse livro que fala que amor é tempo. Então, quando nós dedicamos tempo a uma pessoa, nós estamos amando ela. Porque quando Deus vinha lá todos os dias falar com Adão e Eva, ele estava amando eles, se relacionando com eles. Então, Deus nos fez para amar. E eu falei, Deus, eu quero ser esse canal de amor. Eu quero ser isso. Então, quando você entende que nós somos feitos para amar, você entende esse chamado do ID. Porque Deus te chamou para isso, para amar o próximo, para fazer tudo, para se dar, para ser altruísta mesmo. É isso que Deus nos chamou para fazer. Então, o chamado específico, por que você é assim, por que você fala assim, por que eu falo desse jeito que eu falo? Porque alguém vai ouvir através de mim o amor de Deus, sabe? Porque através da minha vida, da minha peculiaridade, Deus vai ser conhecido para alguém, entende? Assim como alguém também teve essa característica para que eu pudesse ser alcançada pelo amor de Deus. E é isso, acho que eu respondi a pergunta. Acho que sim. A questão do chamado, a Jaqueline Rocha fez uma pergunta que eu quero muito responder, que ela falou assim, sobre chamado, por exemplo, se a pessoa tem um chamado missionário para fora do seu país de origem, como se preparar para isso? Tem alguns receios. Bom, Jaqueline, a primeira coisa é importante que você se prepare em tudo, né? Na verdade, na sua vida, em tudo você precisa se preparar. Não tem essa, eu tenho receio. Um exemplo, vou dar o meu exemplo. O Senhor falou para mim que eu seria pastora. Então, o que eu fui fazer? Preciso fazer seminário. Para ser pastora, eu preciso fazer seminário. Então, eu fiz seminário. Na verdade, primeiro eu casei, né? Para ser pastora, eu preciso, né, casar com alguém. Não dá para ser pastora sem pastor, né? Então, vou casar. Casei. Fiz o seminário. E tenho também esse chamado missionário. E eu sei que a crise de muitas pessoas é não saber para onde vai. Mas, gente, nós sabemos que uma língua, por exemplo, que é falada em todo canto do mundo é o inglês. Então, assim, se você já tem um chamado missionário, por que não já começar a fazer um curso de inglês? Comece a fazer inglês, porque tem gente que fala, mas inglês é chato, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Quem te capacita é o Espírito Santo, porque se ele fala que você vai sair daqui, do seu país de origem, para ir para outro lugar, e ele não vai te capacitar a falar, é um pouco complicado, né? É contraditório isso. Então, assim, uma das primeiras coisas, para onde eu vou? Primeiro, ore também. Fala, Deus, me revela que lugar que é. Eu posso te falar que desde que eu soube, assim, né, desse chamado missionário, eu não sabia para onde. Mas quando nós estávamos noivos, eu e meu esposo, na Conferência Radicais Livres de 2013, nós estávamos lá, eu nem estava lá, eu fui depois, porque eu ia trabalhar, ele foi primeiro com o pessoal, eu cheguei, já estava no meio da palavra, e ele falou, Carol, Deus liberou algo muito doido aqui e tal, mostrou o lugar e tal. E assim, o lugar é a Índia. Então é um lugar que, assim, muita gente fala, mas é porque todo mundo quer ir pra Índia. Não é não, gente. Deixa eu te falar, não é não. Não é mesmo. Ai, ai. Se você começa a pesquisar a respeito do que acontece, né, na Índia, lá... A diferença de cultura. Na Ásia, num total, assim, é muito diferente. A quantidade de cristãos que tem é muito pequena. Então é um lugar para se desbravar. Eu vou falar pra você que eu pensava realmente, que quando eu casei, eu achei que no dia seguinte eu já ia pra Índia. De fato, eu tô aqui ainda, viu, gente? Tô sendo lapidada pelo Senhor.
Mas a questão de se preparar nessa questão de chamada é, sabe, cresça na sua igreja local, cresça na sua célula, cresça no corpo de Cristo, sabe? Faça tudo que você tem para fazer, faz a faculdade que tem que fazer. Eu fiz isso, fiz faculdade, depois me casei, agora eu vou começar inglês, glória a Deus. Professor, eu sei que você está me assistindo aí em algum lugar, né? Tá no 4G aí, professor? Hello, teacher. Mas vou começar o inglês agora, coisa que eu demorei muito para avançar, né? Eu sempre falo isso muito para os adolescentes. Falo, gente, aproveita esse tempo de adolescência, que vocês têm tempo para fazer as coisas e façam, porque na minha adolescência eu era descabeçada. Eu trabalhava, mas eu só trabalhava. E estudava na escola normal. Não fiz nenhum curso, não aproveitei o tempo, não fiz nada que eu podia ter, sabe, avançado. Mas amém, né? Então, eu acredito, Jaqueline, que é importante que você comece a se preparar psicologicamente também, sabe? Pesquisa o lugar. Se Deus já falou com você a respeito do lugar, pesquisa sobre o lugar. Eu comecei a pesquisar sobre a Índia e comecei a ficar horrorizada. E tinha com as coisas. E eu falava, eu já fiz orações de falar, Deus, eu acho que eu sou meio maluca de ter, sabe, ansiedade de ir para um lugar que eu sei que possivelmente eu vá sofrer, né? Eu vou sofrer de alguma forma, física, emocional, ficar longe da minha família. Nos últimos tempos, Deus tem tratado muito isso comigo. Essa questão de me trazer a realidade mesmo, o que Ele quer para mim agora. Então, o que eu acho importante também, Jaqueline, que é o que eu fazia e parei de fazer ontem, tá? Que é viver ansiosa pelo futuro. A Índia, missões, todo mundo, missões. Só que assim, a gente tem que entender que se você está no lugar que você está, é porque Deus tem um propósito para você onde você está agora. Então é importante que você valorize o seu pastor, valorize, porque fala que, pastor Marcelo, não, pastor Marcelo, mas e o seu pastor local? Exato. Você imita ele, você é discípulo dele, você de fato segue. Então assim, quando você valoriza o de fora e desvaloriza o que está ali junto com você, você está desonrando quem Deus colocou para você honrar de fato. Para ser treinado também. Exatamente. Então, o que Deus tem liberado na minha vida, já liberou faz tempo que eu não quis dar ouvido. Porque Ele falou, você vai ser treinada nesse tempo. Você vai ser treinada em várias coisas. Eu vejo a mão de Deus no treino dele na minha vida, eu vejo mesmo. Em algumas coisas eu não quero ver, mas ok, né? Eu vou dar uma de rebelde aqui, né? Algumas coisas eu não quero ver, mas tá lá. Então eu preciso viver. Então não viva ansiosa pelo a Índia, a África, seja lá pelo lugar, ou se você não sabe ainda, de ficar tão preocupado em saber. Deus ele vai te revelar. E momentos muito bons para que o Senhor revele coisas para você são grandes ajuntamentos, que são conferências, que a gente vai ter a conferência agora em São Paulo, próximo final de semana, de jovens e de mulheres. Então, assim, na conferência, fala, Deus, fala comigo. Eu sei que tem muita gente aqui, usa alguém, ou fala o Senhor diretamente comigo. Nessa última conferência dos vencedores que teve, Deus falou tão maravilhosamente comigo, gente, assim, de forma audível pra mim, coisas que estão se acontecendo, tipo, isso aqui agora, né? São coisas que Deus falou comigo que aconteceriam. Então, assim, não subestime o poder de Deus. Deus quer falar com você, mas não viva lá no futuro, viva o presente agora. E vá se preparando. Realmente, fazendo inglês, se preparando, se é para ter chamado pastoral, fazendo seminário, enfim, se prepare, não fica receosa. Aproveitando essa questão que a Carol falou do viver no futuro, eu percebo isso com respeito à corte também, que tem muitos jovens solteiros que só querem viver a corte, ficam o tempo todo desesperados pela corte, pelo casamento e tudo mais, e não desfrutam do melhor tempo das suas vidas, que é o que Paulo diz, é o melhor tempo para servir ao Senhor, que é a questão da solteirice. Então, há tempo para todas as coisas, como a palavra diz, né? E Paulo também fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala lá em Filipenses, então, que é o meu livro favorito, e é muito bom isso, a gente entender esse tempo. Então, assim, eu tive um bom tempo de solteirice depois que eu me converti, né? Que eu me converti mais velha, já depois dos 20 anos. Mas eu tive aí quase 7 anos de solteira, onde eu viajei, onde eu conheci gente, onde eu fiz muito relacionamento, sabe? Tive muitos relacionamentos, network de Deus mesmo, que hoje aí refletem no blog, a gente conhece gente no mundo inteiro. É uma bênção, assim, você vê várias coisas se encaixando, você desfrutar disso. Então, para todo mundo que
que eu converso, os jovens, os juvenis que eu lidero, eu falo, gente, vocês têm que sonhar com coisas grandes, porque Deus tem coisas grandes, sabe? Nesse tempo, investe em estudar, seja o melhor da sua classe, investe em cursos, mas também, sabe, sonha em ir pra fora, em viajar, conhecer outros lugares, sabe? Eu falo que eu demorei pra aprender que não é difícil pra você ir pra fora do país. Eu não tô falando que pra fora do país é a melhor coisa, mas eu digo que é a experiência, a cultura, é uma oportunidade de você conhecer outras coisas. Então, eu demorei pra entender isso. Eu fui saber isso quase quando eu casei, que a gente foi pra Lua de Mel, minha primeira viagem pra fora, e vi que não é difícil e até nem é caro. Se você for fazer uma viagem aqui dentro do Brasil, às vezes sai mais caro do que você ir para algum lugar fora, sabe? Então, vocês têm que sonhar com isso. Sonha em juntar uma galera de Deus e fazer missões holidays. Vão ter missões agora lá na Vale International, tanto para Colômbia, quanto agora em novembro para o Zâmbia, sabe? A oportunidade de você conhecer a África, outra cultura. Então você tem que sonhar com esse tipo de coisa. Eu fui muito intensa nesse tempo, a Carol era minha parceira, tanto é que a gente tá junto até agora, casamos, vivemos várias coisas juntos, porque esse relacionamento, ele me edificou a vida dela e nos ajudou a avançar. Então você também tem que se relacionar com pessoas que também desejem isso, entende? Tem uma galera, tem um pessoal que ama Jesus, está apaixonado, quer fazer essas coisas. E aí você não vai ficar vivendo lá no futuro, pensando só em casar, mas você vai pensar, eu vou desfrutar da minha solteirice. Eu sinto falta de dormir com as meninas na minha casa, a gente fazer lá o clube da Luluzinha, era muito legal, nossa, sabe? Isso é o que mais sente falta. E é estranho, né? Porque você agora está acostumada a dormir com outra pessoa. E aí, quem foi que me perguntou no final de semana, você vai dormir aqui? Aí eu pensei, gente, que dormir aqui? Essa pessoa não tá ligada, eu sou casada. É muito diferente, assim, lógico que é maravilhoso, todo mundo aceita com isso, mas é muito bom você aproveitar cada tempo, cada momento da sua vida, da nossa vida, enfim. Então acho que se encaixou nesse sentido. O Peterson tinha feito uma outra pergunta. Eu acho que ele falou a respeito Esse aqui, ó. de que tava... O Peterson falou o seguinte. Peraí que a gente tem pouquíssimo tempo pra continuar, gente. Quanto tempo já acabou? Exatamente. Nós temos 4 minutos. Mas vamos lá, Peterson, rapidinho. Quando Deus gera no homem ou na mulher o interesse pelo irmão ou irmã, seria uma maneira errada a pessoa querer servir ela, ajudar ela e tal? Claro que não. Claro que não. Gente, a gente tem um testemunho fresquíssimo lá no blog, que é do Rajiv, homem de Deus, missionário, e a esposa dele também. Coisa linda o que o Deus fez da vida deles. E eu falei assim, nossa, esse irmão foi persistente, ele serviu, ele conquistou ela, sabe? Então, é muito gostoso você lembrar. E com certeza ela, né, ela deve pensar, poxa vida, esse homem realmente desejava casar comigo. Ele me via como alguém preciosa. Porque desde então, quando ele teve interesse por ela, conversou com os líderes dele, começou a orar por ela, servir ela, foi pra África, mandou presente pra ela. Então, poxa vida, né? Que mulher que não vai se sentir preciosa? E do contrário, a mulher também, de forma mais sutil, porque eu não concordo que a mulher tem que ser ir lá, né, aquela coisa, até porque não é assim que funcionam as coisas. Você tem que depender de Deus. A mulher pode tomar iniciativa, não tem? Tem esse post, tem uma opinião nossa lá sobre isso, porque nem tudo é regra, gente. Você precisa também seguir o Espírito Santo. Mas enfim, é válido você fazer isso sim, se você é o cara, se você é o homem de Deus e vai conquistar a mulher de Deus. O Espírito que tá te impulsionando, filho. Sabe, claro, surpreenda. Né, os líderes precisam estar cientes. Você não vai, né? Não, eu tô interessado, então peraí, deixa eu comprar um buquê de flores. Vai pegar mal, na verdade, né? Não. É importante os líderes estarem sempre envolvidos aí. Gente, nós temos 2 minutinhos agora para continuar com vocês. Eu quero particularmente agradecer cada um. Natália lá no banho, linda. Lembra? Você entrou, que da hora. Tipo, gente que a gente nem espera, né? Muito legal isso. Nossa, muita gente. Então agora que terminar, a gente vai conseguir ler os comentários com mais calma, responder vocês. E fiquem ligados que a gente vai lançar aí o sorteio dos 2 livros e dos 2 CDs, ok? Isso, gente. Obrigada também a cada um que participou aí com a gente. Queria pedir uma ajuda de vocês, né? Pra gente é um super desafio estar na frente dessa câmera falando com vocês. Porque escrever é diferente, eu consigo arrumar, colocar uma palavra, pesquisar alguma coisa. Agora, você falar que de cara é muito difícil. Fora a resistência que a gente tem de se expor, etc. Uma série de coisas.
mas eu gostaria que você curtisse aqui o vídeo, compartilhasse da sua página, comentasse, marcasse seus amigos, também seguisse a gente lá no YouTube e se inscreve lá, porque é o nosso desejo a gente começar a fazer coisas no YouTube, mas a gente precisa do apoio de vocês também, então façam isso. E, gente, sempre que a gente postar, fizer um post, por favor, comenta, compartilha, fala pra gente lá no WhatsApp agora, porque isso faz toda a diferença. Porque a gente, às vezes, fica pensando, poxa, será que eu tô alcançando alguém, Acho né? que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. A gente sabe, pra vocês que não sabem, o blog é super internacional. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo que acessa. A gente fica muito impressionada com isso. Mas ninguém se manifesta. Então, por favor, nos ajude. Fale com a gente, tá bom? Super beijo, gente. Tchau. Tchau.